ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Um privilégio dividir esse momento com vocês. E hoje, daqueles temas práticos, né, que falam sobre o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa prática cristã. Eu, particularmente, sou apaixonado por esses assuntos e debates, então fica ligadinho aí que está imperdível. Eu tenho certeza que vai ser um momento de reflexão e aprendizado, tá certo? Bem rapidinho, tem aqui a minha rede social, @Zeca_Pereira, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder conversar, interagir, falar sobre assuntos relacionados à teologia, né? Então chega por lá. Estou esperando a sua presença também, tá bom? Além disso, quero aproveitar aqui e já iniciar com as redes sociais do Vejam Só, Facebook, Instagram, plataformas onde você sabe tudo daquilo que vai acontecer no programa, os convidados, os temas, participa das enquetes, manda suas fotos, são os canais aí para você interagir. Além disso, tem o nosso canal lá no YouTube, tá bom? Programa Vejam Só. Aliás, em todas as redes sociais você nos encontra por Programa Vejam Só. Lá no YouTube você tem acesso a todo o nosso material. Os programas que nós estamos produzindo, né, os mais recentes. Nós temos uma playlist lá com aquelas principais entrevistas do Vejam Só, que nós denominamos ali de Vejam Só Retrô. Então, tem muita coisa legal para você assistir, acompanhar e, com certeza, ser edificado também, tá bom? Então, chega por lá, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar sabendo e ficar por dentro de tudo que acontece por lá também, tá certo? Bom, deixa eu já apresentar os meus convidados para a gente ganhar tempo aqui, poder conversar bastante sobre esse tema que é muito, muito, muito interessante, de certa forma polêmico e talvez de pouco entendimento no nosso meio evangélico, tá bom? Vamos conversar bastante. Bom, é com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Alexandre Rubens da Silva, ele que é do Seminário Teológico Batista. Pastor Alexandre, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Uma ótima noite, graça e paz. Graça e paz. Eu me sinto lisonjeado por estar aqui e a todos que nos assistem, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, a graça e paz. Sim, meu nome é Alexandre, sou professor do Seminário Batista, Civitel, e também pastor da Primeira Igreja Batista em Ferraz de Vasconcelos. Boa. Pastor, vamos, inclusive, antes da gente entrar aqui nos pormenores do tema, vou pedir para o irmão passar, inclusive, as referências lá da igreja, o endereço, dias e horários das principais atividades por lá também. Sim, claro. Nossa igreja fica no centro de Ferraz de Vasconcelos, 300 metros da estação, na Rua Tiradentes, 119. E os horários do culto são domingos pela manhã, às 9 horas e às 18 horas. E durante a semana, cultos de orações às quartas-feiras e temos as clínicas de atendimento pastoral, que são às quintas-feiras. Então aí estão as informações aí para você da igreja. Inclusive, enquanto o pastor Alexandre falava, os contatos já apareceram também. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão, do trabalho lá da igreja, pode acessar esses contatos que ficarão salvos no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? @Programa Vejam Só, tem tudo lá para você também, tá certo? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ao Vejam Só. E nós temos também o privilégio de receber nessa oportunidade o pastor e professor Wilson Martins, ele que é lá do Seminário Batista Livre. Professor Wilson, graça e paz, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Ô Zeca, boa noite, graça e paz a todos que estão nos assistindo também. Para mim é um privilégio poder retornar a este programa que faz tanta diferença na televisão brasileira. Para mim é um privilégio poder estar aqui, poder conhecer também o pastor Alexandre. Muito bom estar com vocês hoje. A alegria é nossa, meu irmão. Obrigado pelo carinho de aceitar o nosso convite, de reservar um espacinho na agenda. Eu sei que não é fácil, sempre muito corrida, mas é uma alegria recebê-lo. Bom, para a gente começar, vamos falar do seminário, professor, por favor? Isso. Eu sou coordenador teológico do polo do Seminário Batista Livre na cidade de Extrema. Então, você que quer estudar, que é de Extrema ou região, quer fazer o curso de bacharel pelo Seminário Batista Livre, entrar em contato pelo site também, você pode procurar lá. O melhor polo mais próximo, se você estiver aqui em São Paulo, www.seminariobatistalivre.com.br, tá? E, inclusive, nós estamos agora, este mês de agosto, se eu não me engano, inaugurando mais 5 polos na cidade de São Paulo. Inclusive, no litoral tem um polo para ser inaugurado também. E o nosso diretor acadêmico está na pessoa do Jamiercio de Oliveira.
Boa. No começo do Seminário Batista Livre, a gente conseguia falar todos os polos de cabeça, né? Agora já não dá mais. Agora não dá mais. Graças a Deus. Graças a Deus. O trabalho vem crescendo, sendo abençoado. Então, tem aí a referência que o professor Wilson deixou. Acesse o site, tem ali outras informações sobre o Seminário Batista Livre também, tá bom? Professor Wilson, eu vou pedir para o irmão também falar um pouquinho aqui sobre o material. Estou com um aqui em mãos, é um dos... Então, vou pedir para o irmão comentar um pouquinho sobre esse daqui, ó. Essa é a primeira obra, Zeca, Deus e a Criação, uma abordagem sobre a teoria do intervalo. Há 2 anos e meio, aproximadamente, eu escrevi essa obra e eu trago uma abordagem sobre essa teoria, né, que diz que ocorreu um intervalo de milhões e milhões de anos entre o versículo 1 e o versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis, né? Então, é conhecida também como a teoria do intervalo, teoria do gap, teoria da lacuna. Então, eu venho trazendo as inferências desta teoria. Falo sobre a doutrina da criação, falo sobre os dinossauros, né? Falo sobre essa possível queda desse ser espiritual que trouxe uma grande catástrofe na Terra, se é verdade ou não. Eu venho tratando sobre essa questão nesse livro. A segunda obra é Potencialize a Sua Mente, como ter uma mente renovada em um mundo padronizado. Então, eu abordo todo o assunto que, por exemplo, Paulo veio tratando no Novo Testamento sobre a importância da renovação da mente, isso é, a mente de Cristo. Nós estamos já com a pré-venda desse livro também, Potencialize a Sua Mente. Boa, então as indicações aí para você. Se quiser outras informações sobre os materiais, os contatos, né, as redes sociais do professor e pastor Wilson já apareceram aí para você e estão salvas lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá no @programa Vejam Só. Para você ver como a teologia é maravilhosa, né? 3 versículos, bom, só na obra aqui do Wilson, 120 páginas. Se você pegar outras páginas e outros livros aí para você ver quanta coisa tem para discutir sobre teologia, né? Sobre teologia. Bom, tá aí, tá? Se você tem interesse, vale muito a pena. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Vamos colocar na tela aí o tema do nosso debate de hoje, da nossa conversa, da nossa meditação na noite de hoje. Tá aí, hoje nós vamos falar sobre a prática do jejum. Como e quando os cristãos devem jejuar? Como que funciona isso? E eu já adiantei que é um tema muito prático, porque, obviamente, que o jejum é uma questão prática. Você precisa fazer, você precisa encaixar no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua vida cristã. Agora, as perguntas que ficam é como isso deve acontecer? Quando isso deve acontecer? Quais os objetivos do jejum? Devemos, não devemos? Em que momento? A igreja faz, não faz? Qual a orientação bíblica sobre o assunto? Tá? E nós vamos tentar aprofundar essa conversa na noite de hoje, tá bom? Bom, meus convidados eles vão começar respondendo a nossa pergunta-tema, de maneira introdutória, dando a ideia que eles vão querer defender durante a nossa conversa aqui. Então, o pastor Alexandre vai começar respondendo, depois o pastor Wilson vai ter oportunidade também de colocar as suas observações, tá bom? Então, vamos lá, pastor Alexandre. Como e quando o cristão deve jejuar? Muito bem. Primeiro, precisamos levar em consideração que o jejum é uma disciplina espiritual e que, além de ser espiritual e prática, ele também não pode ser vivido de uma forma como um mandamento. Então, ele é uma forma livre de dedicação, de amor, de cuidado, de entrega, de se auto-entrega ao Senhor para se aprofundar mais no seu relacionamento com Ele. Então, como e onde, nós podemos observar alguns registros bíblicos que vão definindo como uma regra meio que basilar para que as pessoas não pudessem tomar um jejum meio desapropriado da revelação bíblica. Então, primeiramente, nós podemos observar que o jejum ele deve ser praticado como uma preparação espiritual. Quando os momentos, eles podem ser dos mais diversos. Quando você estiver enfrentando um desafio difícil em sua vida, quando você se sentir vazio espiritual, quando você estiver aflito, mas ele sempre norteia para nós uma base muito importante. A sua motivação deve ser puramente motivação voltada para uma preparação espiritual e mental da vida do cristão, onde quando ele está na prática do seu jejum, ele está
se autonegando, ele está se desfazendo, ele está, tipicamente, abrindo mão de sua vida para uma vida maior, melhor e maior no relacionamento com Deus. Boa, então as reflexões iniciais, né, do pastor Alexandre, depois nós vamos poder aprofundar alguns aspectos que ele colocou ali, mas eu quero ouvir também o pastor Wilson sobre essa temática. Vamos lá, pastor, como e quando o cristão deve jejuar? O jejum, ele é um princípio bíblico. Quando nós olhamos os textos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós olhamos para essa prática com um olhar cuidadoso e buscando sempre entender e compreender que o propósito do jejum é um propósito espiritual. O objetivo de você se abster-se de alimento é para um propósito espiritual. O jejum é uma prática muito antiga, muito antiga. Diversos povos na antiguidade já praticavam o jejum. E quando nós olhamos para os textos das Sagradas Escrituras, nós podemos analisar em algumas passagens como uma fórmula, nós vamos aprofundar um pouco mais em relação a essa fórmula, e quando também, né? Claro que o quando é um pouco mais amplo, entretanto, é possível nós identificarmos também como devemos jejuar e também quando devemos jejuar. Aí, no decorrer do programa, nós vamos aprofundar essas questões, mas, a princípio, que é um propósito, um objetivo espiritual nas Sagradas Escrituras. Boa, então as reflexões dos nossos convidados, né, colocando ali de maneira bem introdutória ainda um pouquinho sobre essa questão do jejum. Quero contar sempre com a sua participação, então vai lá no nosso Instagram, comente, coloque as suas observações, fale o que você pensa, dê as suas observações também sobre o assunto, de acordo, obviamente, com as Escrituras Sagradas, né, aquilo que o texto bíblico fala, que é o que nós vamos tentar pensar aqui também, né, a partir do ensino das Escrituras sobre o jejum, tá bom? Então, vai lá, participe, conto muito com a sua participação também, para a gente poder entender como você pensa, tá bom? Meus irmãos, ambos abordaram um aspecto espiritual do jejum, dizendo que o jejum é uma prática espiritual. Então, eu quero começar por aí. Partindo dessa ideia de que é uma prática espiritual, pastor Alexandre, em que momento isso tem que entrar na vida do cristão? Já que a gente sabe que a nossa vida e nossos aspectos da fé são todos relacionados ao mundo espiritual. Uhum. Então, tem que ser uma prática constante, tem que fazer parte do dia a dia do cristão, tem que ser algo cotidiano, vamos dizer assim? Ok, muito obrigado pela pergunta, acho muito interessante, porque quando nós entramos nesse universo de falar sobre jejum, nós observamos que existem dois tipos de grupos no meio cristão evangélico. Aquele que pratica o jejum e aquele que não se adere a esta prática por não reconhecer o seu valor espiritual na sua vida. Mas o que nós podemos observar aqui é que o jejum, ele acontece no Velho Testamento, ele é validado por Jesus e ele é praticado pela igreja. Mas ele é praticado pela igreja de uma maneira não de forma de um mandamento, como havia no Velho Testamento. No Velho Testamento havia um mandamento de jejum com relação, por exemplo, ao Yom Kippur, onde era o jejum da expiação, que as pessoas tinham que realizar como uma forma de cerimonial, de entrega, de perdão, aquela coisa toda. Mas no Novo Testamento, Jesus ele vai reinterpretar o jejum de uma maneira totalmente diferente do que era feito com uma forma de um mandamento. Jesus ele deixa bem claro que ele é uma prática voluntária. Ele é uma prática pessoal, devocional, mas, embora ele não cria isso como uma forma de mandamento, ele cria isso como uma forma de um estilo de uma vida cristã. Eu quero pegar emprestado aquele conceito que havia no Velho Testamento, quando falava sobre o jejum. O jejum, ele era uma das modalidades da vida, da prática de justiça. A prática da vida de justiça judaica, ela envolvia 3 elementos: oração, jejum e doação de esmolas. E esses três elementos
eles foram vitalizados por Jesus, dizendo que era uma identidade daquele que se aproxima de Deus. Logo, a gente pode perceber que se a motivação for baseada em uma forma de um relacionamento aprofundado com Deus, uma busca incessante para um crescimento, e que não se transforme numa regra, então isso passa a ser saudável. Porque senão podemos correr no erro que ocorre por aí, de se transformar isto desequilibrado, podendo gerar até problemas de saúde, fisicamente e teologicamente confuso, porque pode se transformar num mecanismo de troca de relação com Deus. De barganha. Eu, inclusive, achei bem didático, viu, pastor Alexandre, a forma como o irmão colocou, inclusive a divisão que o irmão fez, e eu vou adotá-la aqui na nossa conversa também. O jejum no Antigo Testamento, o jejum em Jesus e o jejum na igreja. Para a gente poder diferenciar isso, entender esses 3 parâmetros, que eu acho que é uma divisão bem saudável também até do texto bíblico, né, para a gente entender os assuntos e para a gente progredir na forma como a gente deve fazer hoje. Então, pastor Wilson, eu vou pegar então a referência para a gente começar, obviamente, do lado do Antigo Testamento. Fico com a impressão, o pastor Alexandre já citou aqui o Yom Kippur, que é uma festa judaica, Sim. Onde tem também a questão do jejum muito intrínseca, né? Mas, assim, de cabeça, trazendo à memória assim, outros textos, eu sempre vejo o jejum relacionado a momentos de arrependimento do povo. Então, Deus toca no coração, o povo reconhece o pecado, se veste, né, de panos de saco e tal, e jejum. Eu confesso que eu não tenho assim, memória de outros episódios de jejum que não relacionados a esses momentos. Seria esse, então, a prática hoje, dentro da igreja também, de arrependimento, de busca de perdão, de reconhecimento dos pecados? Não, Zeca, a perspectiva do jejum para os dias atuais, da atualidade da igreja, mudou. Você bem colocou acerca do jejum que era praticado no Antigo Testamento, e uma das formas que Deus, ele aceitava o arrependimento do povo também era pelo jejum. Então havia esse arrependimento do coração, a busca em obedecer os seus mandamentos, a oração e a prática do jejum também. Só que não apenas por meio do arrependimento. O arrependimento nós podemos colocar que as maiores referências do Antigo Testamento exatamente para o arrependimento. Entretanto, nós vemos, por exemplo, no livro de Esther, o jejum proclamado pela rainha Esther sobre um socorro do povo. Só que quando nós olhamos para o livro de Isaías, no capítulo 58, me chama muita atenção a relação que Deus vai falar sobre o verdadeiro e o falso jejum. O propósito do jejum, ali especificamente, nos aponta para uma postura, uma vida de piedade. Olha o que o capítulo 58 e o versículo 6 vai dizer. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade. Então, o jejum era necessário para que o povo tivesse uma postura mais piedosa. É esse que é o jejum que Deus estava esperando. Que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livres os oprimidos e os despedaçados por todo o jugo. O que nós temos aqui, então? Isaías 58 nos deixa mais sensíveis, piedosos e nos atentando ao próximo. Um olhar mais cuidadoso, mais sensível para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, pastor Alexandre, diante da leitura aqui do pastor Wilson, fica então a impressão de que o que Deus está falando com o povo, ali direcionado ao Antigo Testamento, ao povo de Israel, até o irmão pode comentar se essa é algo que a gente tem que absorver também, que Deus fala através do profeta que a prática do jejum era algo que devia direcionar a outra questão, a uma outra questão prática, de atitude. Não sei, não necessariamente espiritual aqui. Por favor, eu queria que o irmão comentasse. Ok. Pode-se perceber que quando a Bíblia entra com esse cenário de jejum e começa a envolver os personagens, podemos ver aí que o jejum entra em umas classificações de contextos diferentes.
Então, isso já dá para a gente perceber que o jejum ele é muito mais além do que uma circunstância, um evento ou uma situação. Ele é, de fato, ele passa a ser ulterior no sentido de que ele transcende a ideia de que a potência está no homem. Então, mostra ao contrário, que quando você tira essa ideia da potência, você se torna impotente e você faz de Deus aquele ser que é o supridor. Mas, observando este ponto, o que me chama muito a atenção é essa didática do jejum que ela é falada na teologia bíblica desde esses eventos até chegar em Jesus. No Velho Testamento, o jejum ele era aplicado para arrependimento, para uma convocação de avivamento, conversão de toda a nação. Era utilizado como, por exemplo, o próprio Daniel. Ele usou o jejum para buscar o arrependimento do próprio povo de Israel. E o mesmo Daniel fez um jejum particular, individual, pessoal, dizendo que não iria se alimentar dos manjares do rei, fazendo um jejum parcial somente de legumes e sopas, que não é uma categoria para que as pessoas possam copiá-los. Por quê? Porque o jejum ele passa a ultrapassar de tudo isso. E quando ele chega até Jesus, Jesus faz um outro ressignificado. Se você me permitir ler, claro. Jesus Cristo ele dá um significado muito mais amplo daquilo que foi pedido no Velho Testamento pelo próprio Deus em Isaías, capítulo 58. Jesus ele pega um jejum coletivo, que era sempre invocado no Velho Testamento, por diversas razões e motivos, e passa a individualizá-lo numa relação estrita entre o homem e Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 16 e 18, diz assim: quando vocês jejuarem, não fique com aparência triste, como os hipócritas, porque desfigura o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unge a sua cabeça, lava o seu rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. Assim, o seu pai, em secreto, que te vê, ele lhe dará a recompensa. Então, o jejum, ele sai desta plataforma de resultados, porque eu preciso me arrepender e usa como categoria, ele já começa para um plano de fundo de que esta relação começa e termina em Deus. E a boa colocação que o pastor Wilson colocou me fez lembrar de que ele não entra no Novo Testamento como uma modalidade de prática para arrependimento. Por quê? Porque já temos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem o exercício desta obra. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o jejum ele passa a ser um método de oração, de transcendência humana, de espiritualidade, de enfraquecer a carne para fortalecer o espírito, de meditação, de fazer uma reorganização da sua própria vida. É tanto, como o senhor bem colocou, até ele entra como uma categoria de dieta, né? Porque Jesus ele utilizou na sua preparação espiritual a dieta do próprio jejum. Quando a gente olha para Jesus, pastor Wilson, Jesus também aplica o jejum numa questão que talvez possa soar aqui estranho aqui, mas são episódios marcantes de batalha espiritual, né? Quando ele é confrontado com o diabo no deserto, ele está num período de jejum, e depois ele fala para os discípulos, né, que para expulsar alguns tipos de demônio, só com jejum também. Eu queria que o irmão comentasse um pouquinho disso, né, porque parece que Jesus vai ampliar um pouquinho essa questão do jejum aí. Nós estamos falando aqui do muito marcante no Antigo Testamento do arrependimento, por exemplo, mas parece que Jesus coloca o jejum em outros aspectos, também, inclusive de batalha espiritual. O contexto que você está mencionando, né, é o contexto que Jesus estava no deserto e ele é tentado pelo inimigo, por Satanás. E quando você observou o texto em relação a uma batalha espiritual ao qual os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, nós olhamos para o texto Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Só que esse texto, ele é enigmático, Zeca.
Por quê? Porque acredita-se que ali poderia ter ocorrido uma adição naquele texto ali. Então, por se tratar um tema complexo, para nós compreendermos, observando esse capítulo 21, vamos para o texto, né? Me permita fazer a leitura, claro, a leitura do texto aqui, Mateus 17. Inclusive, algumas Bíblias colocam esse versículo em colchetes, porque está direcionando para os manuscritos mais recentes. Entretanto, nós temos manuscritos mais antigos também que está com esse versículo, tá? Com nós observando, então, ao texto, Mateus capítulo 17, né? Mateus 17, diz assim, Mateus capítulo 17, versículo de número 21. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Quando nós olhamos o contexto de Mateus 17, o que nós estamos vendo aqui, na verdade, o início é da incredulidade dos discípulos. Se nós acreditarmos que Mateus capítulo 17, versículo 21, é uma adição, uma omissão, aí Jesus vem trazendo outra perspectiva realmente do jejum. Então, o que os discípulos não conseguiram de expulsar aquele demônio não era somente, então, a incredulidade, não era só a falta de fé. Se esse versículo 21 está literalmente no texto, ele vai ampliar, então, dizendo, então, não somente faltou a fé para vocês, a incredulidade, mas também jejum e oração. Então, ele traz outra perspectiva, mostrando a importância do jejum e da oração. Só que nós temos o jejum com a oração. Então, é como se fosse uma fórmula que ele coloca ali. O jejum e a oração, então, no caso, para uma batalha espiritual, nós podemos entender o quê? A aproximação do homem para com Deus, de forma devocional, para que ele esteja mais sensível a essas questões espirituais. Então, como muito bem disse o pastor Alexandre, no Novo Testamento, nós temos Jesus trazendo outra perspectiva, trazendo além daquilo que era como mandamento no Antigo Testamento, mas agora uma prática que aproxima o homem de Deus, uma prática devocional, para que o homem tenha uma sensibilidade a essas questões espirituais. Então, este é o contexto de Mateus capítulo 17. Que abra os olhos, né, para esse mundo espiritual também, que tire um pouco do nosso olhar só para as questões materiais. Mas, pastor Alexandre, eu quero colocar uma outra questão. O irmão até falou muito bem de uma diferença, né, que no Antigo Testamento o jejum era utilizado até para quebrantar, né, o coração das pessoas, para humilhá-las, e que isso o Espírito Santo faz e realiza agora, né, no Novo Testamento. Jesus traz misturou Jesus com jejum. Jesus traz uma perspectiva também muito interessante da prática do jejum, quando questionado, né, pelos religiosos, dizendo que quando o noivo está presente, ninguém faz jejum. É um momento de festa. Que isso vai acontecer quando o noivo for tirado. Aí vem a minha pergunta. Estamos no momento em que o noivo foi tirado ou ainda nós estamos num momento de festa, afinal de contas, o noivo prometeu estar conosco até a consumação dos séculos? É verdade. Bom, é uma pergunta extremamente interessante e ela tem dois viés, porque ela vai atender dois tipos de resposta, dois tipos de grupos. O primeiro é o grupo que acredita que Jesus Cristo estava fazendo menção sobre sua morte, né? Essa parte, ela é um recorte de quando os discípulos de João perguntaram, né? Por que os seus discípulos não jejuam e nós jejuamos, né? E a resposta de Jesus foi simplesmente esta. Alguns comentaristas, eles afirmam que Jesus Cristo estava falando a respeito de sua morte. E aí a igreja, em Atos dos Apóstolos, o próprio apóstolo Paulo se coloca como uma pessoa de referência, que é praticante de votos e jejuns,
e trazendo a ideia de que a igreja estava jejuando com esse objetivo. Mas existem outros grupos de uma corrente teológica diferente que diz o seguinte, que ainda o noivo está vivo, né? O noivo foi preparar lugar e a igreja aguarda a sua volta. Então, essa prática de jejum como uma disciplina espiritual um dia terminará quando o já é ainda não se tornar realidade. Entendi. Então, ainda faz parte da nossa prática, ainda deve fazer parte do nosso cotidiano de preparação espiritual. E aí surge uma outra questão, pastor Luiz, que eu gostaria que o irmão comentasse, já que o entendimento seria que, vamos dizer assim, né, a prática não foi abolida, está aí nos nossos dias, do objetivo dela, de crescimento e amadurecimento espiritual. A igreja tem hoje feito esse objetivo? Temos buscado isso de maneira correta, vamos dizer assim, praticando o jejum de maneira correta? Olha só, Zeca, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós temos registros de vários tipos de jejuns, em suas circunstâncias, em seus propósitos, em seus tempos. Hoje, quando nós olhamos para o contexto da história da igreja e na nossa atualidade como igreja, me parece que o viés e o sentido, o propósito, o objetivo do jejum mudou. Porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o propósito é espiritual. Que seja arrependimento, que seja o socorro, que seja algo necessário para uma vida, uma postura piedosa diante da comunidade ou para com o próximo. Mas quando nós olhamos para a prática do jejum, com todo respeito, né, aos queridos que estão nos assistindo, o viés, o objetivo muda. Porque se falamos muito de praticar o jejum para obter coisas, isso é, bens materiais. Mas quando olhamos para as Sagradas Escrituras, nós identificamos pelos textos que o que nós temos é propósitos espirituais. Claro que tem aqueles que ainda prezam por esta palavra, que identificam e vejam a necessidade da prática do jejum em um sentido espiritual, de ter uma sensibilidade, de entender o propósito do jejum. Tanto nós observamos da importância do jejum, além da questão espiritual, como também há uma questão fisiológica. Nós podemos utilizar a questão, por exemplo, da fisiologia, a importância do jejum é longevidade. As células são renovadas, as toxinas são liberadas, as pessoas se sentem melhores. E quando nós olhamos para a postura de algumas denominações, nós percebemos que eles estão interpretando as Sagradas Escrituras no quesito do jejum de forma equivocada. Pastor Alexandre, a gente vê também hoje muito jejum, assim, de várias questões. Então, às vezes a pessoa coloca lá... Bom, na Bíblia, via de regra, o jejum está relacionado à comida. Mas hoje não. Hoje, às vezes, tem alguns outros aspectos, né? Eu já vi gente falando que, tô de jejum de rede social, tô de jejum de televisão, tô de jejum de... sei lá, um monte de outras coisas aí. É isso mesmo? Pode isso? Vale isso? Como é que isso funciona? É uma questão bem prática aqui. Bem prática é que, nesse tempo pós-moderno, onde as pessoas vão ressignificando as coisas da forma como elas entendem, aquilo que é absoluto, que é fatual na própria palavra, que a Bíblia descreve, passa a ser tratado como uma forma modal, tipo uma moda. Né? É tanto que é moda que já passou muitos já passam essas fases, depois eles criam uma outra modalidade. Aí eu volto eu volto a olhar para a percepção que o próprio Isaías tinha no capítulo 58. E Jesus, que ele acaba fechando isto. Porque o jejum que agrada a Deus não é o jejum que vai me dar um resultado financeiro, um resultado de uma oração que eu conquisto. Porque o jejum, ele é
vamos dizer assim, uma disciplina para agradar a Deus, para que o meu relacionamento com Deus flua de uma maneira diferente. Agora, a partir do momento que eu mudo este propósito, ele deixa de ser jejum, ele passa a ser uma moda religiosa, pode ter aí algum tipo de resultado, mas, de fato, são modas que não está ensinado nas Sagradas Escrituras. A Escritura é tão séria que em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, afirma que antes de enviar os missionários para Antioquia, eles jejuavam e oravam e os enviavam. Então, quando você tira o jejum e coloca ele para categorias pessoais, de resultado, de prosperidade, enfim, aí nós estamos tirando essa classificação tão importante, esse tecido tão gostoso que é do relacionamento com Deus e tornando ele num algo, tipo assim, uma pedra filosofal. Por causa do jejum eu tive isso, por causa do jejum eu tive aquilo. Faço o jejum 3 vezes por semana, que o resultado com relação àquilo que você quer, a campanha do jejum das causas impossíveis. Me desculpe todos os que nos assistem, com todo respeito. Acredito que uma das coisas que eu entendo que muitas pessoas podem alegar dizendo, mas eu recebi milagres, recebi cura. Não foi o jejum. Foi a disciplina do jejum que levou você, através do Espírito Santo, a considerar que você teve que fazer algumas aparos das arestas da sua vida. Porque o jejum nos leva a esse autoaprofundamento. Agora, o jejum em si, ele, sem esse sentido bíblico, é simplesmente uma abstinência de alimentação. Perguntei aqui para o pastor Alexandre, ele até deu a entender que as pessoas vão trocando de acordo com a moda, assim, mas eu quero ouvir do irmão também, pastor Wilson, como é que o irmão entende essas trocas aí, né? Porque tem muita gente que coloca, tô de jejum só de chocolate, tirei só a carne, sei lá, rede social, vou ficar uma semana sem fazer alguma coisa que eu gosto. Pode isso? Funciona? É isso? Ou o jejum, de fato, é relacionado estritamente à abstinência de alimento? Olha só, a palavra para jejum do hebraico é tzom. E literalmente é tampar a boca, fechar a boca. E quando olhamos para o grego, nesteia, também é abster-se de alimento. Então, o jejum bíblico é abster-se de alimento. Isso é, sólido ou líquido, ou os dois, água, né, e a comida. É o que nós temos. E quando hoje, né, essas trocas, essa mudança de categoria, diminuindo a importância da prática do jejum que nós temos hoje, colocando uma categoria mais baixa, é devida a essa incapacidade de seguir literalmente o que as Sagradas Escrituras nos ensina. Porque não é fácil jejuar. Quem dizer que é fácil, não é fácil você se abster de alimento, independente do período, do tempo que é proposto. Então é mais fácil suavizar isso, colocando a prática desse jejum em coisas, por exemplo, em café, em chocolate, ou fazer um jejum de telefone. Não. Você vai fazer na sua dieta o jejum, diminuir o café, porque o café pode fazer mal para você. O chocolate pode estar fazendo mal para a sua saúde. O telefone celular pode ser que você vai fazer uma restrição do uso da sua tecnologia, do telefone que você tem, porque pode ser que ele esteja aí atrapalhando a sua vida em diversos ambientes, inclusive na sua vida espiritual. Mas isso não é jejum. Biblicamente, isso não é jejum. Jejum é abster-se de alimento. O pastor Alexandre, o pastor Wilson foi taxativo aqui, né, do alimento. Não tem outra questão. Mas daí agora me surgiu uma outra dúvida. Só tirar o alimento já funciona? Ou aí nós estamos falando de uma dieta e não de uma reeducação espiritual? O que precisa acompanhar o jejum ou não? É só tirar o alimento. Então, vamos imaginar o seguinte, que é uma questão prática da minha vida. Eu acordo
todo dia, 8 horas da manhã, e tomo meu café. Então, a partir de amanhã, eu não vou tomar o café. Vou ficar sem tomar o café, vou pular direto para o almoço. É isso? Estou praticando o jejum bíblico? Eu acredito que você pode estar praticando uma dieta, né? Porque, como foi muito bem falado, o jejum que só se beneficia quem faz não é jejum. É alguma autojustificativa. A pessoa vai se justificar, vai ser algo muito convencional, aquilo que lhe convém. O que a gente pode perceber aqui no texto bíblico, que a própria palavra de Deus fala, que todo jejum deve ser separado por um período de oração. Todo jejum deve ser separado com um período de examinar o seu coração. Todo jejum, e assim, na minha perspectiva teológica, eu entendo que o jejum ele é uma extensão da oração. Então, é um tipo de oração, uma modalidade de oração. Um, você ora com o espírito, e outro, você ora com o seu corpo, negando a ele a satisfação de desejos para que você possa fazer de Deus o seu tudo, a sua fonte, a sua origem. Então, quando ele é acompanhado com oração, quando ele é acompanhado com testemunho, quando ele é acompanhado com leitura da palavra de Deus, quando ele é acompanhado com confissão de pecados, quando ele é acompanhado com aquela humildade de abrir o coração e confessar e buscar reparar os danos que foi feito, então nós estamos falando de jejum bíblico. Nós estamos falando de um jejum em que, por exemplo, a pessoa faz esse jejum com o objetivo de querer compreender mais a Bíblia. Eu tive uma experiência recentemente de uma pessoa que me procurou e disse: pastor, eu gostaria muito que o senhor me ajudasse em oração. Eu falei: por quê, minha querida? Eu imaginando que era necessidades, alguma coisa que é muito comum. Ela disse: não, porque eu gostaria de me aproximar mais de Deus. Então, quando você abre mão de si mesmo, eu acho muito bonito que a filosofia do jejum dá a ideia do seguinte: você está abrindo mão de sua vida, porque a abstinência da alimentação é a sugestão de morte. Então, você está abrindo a mão de sua vida para algo maior, melhor. E esse algo maior e melhor, que produz a felicidade, a vida boa e o bom relacionamento, é Deus. Então, esse é o único objetivo. Sim. Pastor Wilson, vou colocar mais um pitaco nesse meu exemplo aqui. É que eu falei, né, de pular o café direto para o almoço. Aí o pastor Alexandre muito bem colocou a questão de uma prática também espiritual, né, de oração, de busca a Deus e tudo mais. Então, vamos imaginar aqui de novo para a minha vida, minha rotina. Acordei 8 horas da manhã, já estou com aquele propósito do jejum, então não vou tomar café, mas a minha rotina não para. É segunda-feira, 8 horas da manhã, eu preciso fazer o quê? Sair para trabalhar. Mas estou de jejum. Saio para trabalhar. Funciona? É isso mesmo? Saio para trabalhar e sigo minha vida normalmente. Vou lá, dou expediente e tudo mais. É jejum? Tá valendo? Pode? Tá tudo certo? Como é que funciona isso? Ô Zeca, tudo vai depender do período proposto por você com a prática do jejum. Porque quando nós olhamos para, podemos dizer, uma fórmula ou um padrão, como muito bem disse o pastor Alexandre, é acompanhado o jejum de oração. Além da oração, a leitura da palavra de Deus. O devocional é muito importante que seja acompanhado. Então, se você, mesmo ter levantado, ter colocado que vai se abster de alimento e foi trabalhar, mas que durante um período ou ao seu retorno você continue com o padrão estabelecido de uma meditação da palavra de Deus, com a oração, está sendo válido. Agora, se você simplesmente vai se abster de um determinado alimento, mas não vai ter o acompanhamento da oração e de uma leitura da palavra de Deus, aí não é considerado. Por quê? Porque quando nós olhamos para a prática do jejum, isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, por mais que poucas são as referências no Novo Testamento, nós temos mais referências no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Mas, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, toda a ação que nós vemos ali, por meio do Espírito Santo, está relacionado com os discípulos em jejum e oração.
Essa seria, então, o padrão. E, para isso, precisamos de tempo. Aí pode surgir outras questões, mas é a pessoa que não tem o tempo suficiente para fazer a prática do jejum com a meditação da palavra de Deus e com a oração. A Bíblia não estabelece um tempo, um período. Nós temos vários registros de horas e de dias. Então, a pessoa deve se adequar. Mas, nesse sentido, não é válido. Porque senão ela não tem essa busca espiritual, né? Exatamente. Ela vai seguir com as preocupações da vida dela. Sim. E aí, meu irmão, eu vou ser bem sincero aqui, eu já tive esse entendimento em algum momento da minha vida, por exemplo, de leitura bíblica no transporte público. Diversas vezes eu fazia a minha leitura bíblica, né, aqueles planos de leitura, né, cumpria ele no metrô. E sentia bem, até que um dia o Espírito falou comigo, olha, você precisa meditar no que você está lendo. Se for só para ler, não adianta. Então eu falei, poxa, realmente, meditar aqui no trem não dá, né? Aquela gritaria, eu preciso reservar um tempo em casa, tranquilo. Então, assim, se você está em jejum, mas não orou, não fez, saiu de casa e vai orar no trabalho, não vai orar. Por mais que reserve um tempo, as preocupações, tem um relatório para entregar, tem um chefe que está em cima. Não dá, né, pastor Alexandre? Exatamente. Inclusive, o jejum, no Novo Testamento, ele está associado à prática do desenvolvimento da santidade. São, vamos dizer assim, são marcos. Sim. Porque quando você vai praticar o jejum, você está, como é o sentido da palavra kadosh, a santidade, você está, o ágios, né, no próprio grego, você está separando. Então, não há como você praticar um jejum misturando o seu dia a dia. Jesus Cristo mesmo falou, você entra entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao Pai e Ele recompensará você secretamente. Então, essa ideia de ir para o lugar secreto, essa ideia de separar as coisas, um tempo para Deus, um tempo para você e Deus, e não fazer as coisas atropeladas. Então, esse é um detalhe que, como o pastor Wilson falou, muito bem falado, e eu só acrescentei esse detalhe como é muito importante. Não, é fundamental porque, pelo que eu estou entendendo do entendimento de vocês, a funcionalidade do jejum, é aproximar de Deus. Agora, por mais que as pessoas falem, né, e às vezes a gente cai nessa questão, né, mas Deus está em tudo, né, tô na natureza, então eu estou andando, estou vendo Deus. Pode ser também, mas não sei. Ajuda aí, pastor Wilson. Fica difícil, né? Fica difícil, porque, claro... Apesar que lá na sua casa, lá dá para dar uma volta lá na natureza. Aí dá para meditar e orar e fica mais fácil, né? Dá, só que nós contemplamos, né, Zé? Que nós contemplamos esse Deus. Cheio de natureza. Lá tá fácil. Dura é aqui em São Paulo. O cara sai de casa, tô em jejum e oração. Aí pega o carro, vai no trânsito e já vai cair em pecado. Segunda esquina já toma conta. Né? Vivemos nesse tempo, né, da impaciência das pessoas, né, da impaciência das pessoas, dessa vida corrida, frenética, e realmente fica muito difícil. Mas mesmo na natureza, ô Zeca, a única coisa que eu consigo realmente é contemplar a beleza desse Criador. Por mais que eu possa fazer uma meditação, claro que o ambiente vai me facilitar essa adoração, esse momento de devocional. Mas não é possível. É necessário que você separe um tempo realmente. E aí a grande questão é como ter esse tempo? Nos dias de hoje. Nos dias de hoje, né? Sim. Como ter esse tempo? Então, a resposta para isso é: analise e organize o seu tempo e tire aquilo que é a prioridade para a sua vida espiritual. Uma disciplina. A disciplina. E essa é uma tentação, viu, meus irmãos, dos estudiosos. Porque muitos teólogos, né, acadêmicos, eles caem no erro das leituras de pesquisa, de trabalho,
de produção de texto, de achar que está lendo a Bíblia, que está sendo edificado, que está no seu exercício espiritual. Ô, Zeca, me permita. E não é, né? A leitura que você faz acadêmica é uma, a leitura devocional é outra. Pode falar, pastor. Ô, Zeca, me permita pontuar como isso é importante. Eu tive uma experiência recente, de que fazendo as leituras acadêmicas, né, e fazendo as análises exegéticas, hermenêuticas, né, você acaba extraindo muita coisa das Sagradas Escrituras e, para mim, aquilo estaria sendo o suficiente para a minha vida espiritual. Só que eu tive uma experiência e o Espírito Santo falou comigo da necessidade de separar as coisas. Porque o que eu estava fazendo era para a academia. O que eu estava me preparando é para outra questão, para falar para as pessoas. Eu precisava deixar a palavra falar comigo primeiro. A palavra, então, a meditação precisa falar primeiro conosco. E muitos acadêmicos caem nessa questão e foi muito importante você destacar isso, Zé. Sim. Há uma tentação do acadêmico, que acha que está tudo resolvido, como às vezes é uma tentação de todo cristão, de maneira natural, adaptar ou atropelar as coisas. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui de uma realidade aqui de São Paulo, meus irmãos. Então, alguma pessoa que mora na Zona Leste, vem aqui para o centro de São Paulo, se ele vem de carro, ele vai demorar 1 hora e meia todos os dias. Então, as pessoas vão adaptando. Então, por exemplo, eu vou ler a Bíblia no carro, com a leitura de áudio. E ele vai ler mesmo ali, ele vai pegar ali, sei lá, se ele pegar 1 hora e meia por dia ida e volta, são 3 horas, ele vai ler quase que o Novo Testamento ali em uma semana. Mas é isso. Está cumprindo os objetivos espirituais? Não, eu oro no metrô. Eu vou e volto em oração. Vai e volta em oração, tá bom. Mas está cumprindo, de fato, a disciplina espiritual? É isso. Então, as nossas tentações são adaptar por causa do tempo. Hoje nós não temos mais tempo. Então, tudo nós vamos fazendo, nós vamos juntando aqui que vai dar certo. E às vezes não dá certo, e aí você confunde tudo, né, pastor Alexandre? Não dá certo porque estamos vivendo justamente num tempo líquido, né? E a tendência daqui a alguns anos é vivermos uma era do vazio, justamente por causa da liquidificação das coisas. Sim. E eu gosto de usar um termo que é emprestado da própria teologia em si, que é a questão de nós não mistificarmos. Porque tem a questão da mistificação, quando a pessoa introduz coisas que não existem, por exemplo, na classificação do próprio jejum, mas existe também uma mistificação do comportamento que eu gosto de chamar de panteísmo, que é quando você pega e acha que tudo Deus está em tudo, tudo é Deus, e você... tudo... Existe uma percepção evangélica que fala que nós precisamos somente compreender que não existe nada espiritual e nada carnal. Até aí é passivo, não existe esse dualismo. Para nós não existe, tudo é espiritual. Mas existem horas sagradas, existem momentos sagrados. Sim. E eu acredito que o jejum Jesus deixou propositalmente no Novo Testamento, porque ele não envolve somente uma questão psicológica, mental, ou simplesmente através de uma meditação, através de uma oração. O jejum ele envolve o corpo, a alma e o espírito do ser humano. E ele sinaliza que você tem que parar. Sinaliza um pit stop mesmo. Você vai, para, você recentraliza, você repagina a sua vida espiritual, você pondera os seus corações, você reflete sobre o que a palavra diz, e depois você segue. Porque a oração exige parada. Sim. A leitura exige parada, né? O que adianta eu ler? Sim, eu respeito todos os amigos, irmãos que leem a Bíblia em áudio, ou oram andando, tudo que é orar sem cessar, sim, tudo. Sim. Mas a pergunta é, está me trazendo fruto? Porque quando você para, medita, como diz a Bíblia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Isso foi um fruto de quê? De parar e meditar.
Sim. Então, se você... hoje é o grande desafio. Mas se nós temos a capacidade de acordar 4, 5 horas, se nós temos a capacidade de planejarmos algumas coisas em nossas agendas, nos nossos feriados, por que nós nos separamos 30 minutos, 10 minutos por dia? Perfeito. Eu tenho ovelhas que vão trabalhar, que acordam 5 horas para trabalhar, mas elas acordam 4h30, 4 horas, 3 horas para se dedicar à sua vida de oração e de entrega a Deus. Consagrar ao Senhor o seu dia, consagrar a sua vida, colocar todos os seus planos nas mãos do Senhor. Então, isso envolve, sim, uma parada. Tem que parar, é necessário pensar e é necessário, principalmente, olhar para o próprio Mestre. Jesus Cristo não precisaria de fazer isto, mas ele se retirava para orar. Ele praticava o jejum. Então, ele sendo Mestre e Senhor, não havia necessidade de fazer isso, porque ele era o Verbo vivo. Sim. E ele fez isto. Então, é interessante que as nossas agendas não podem colocar por último ou deixar secundariamente as questões espirituais. Sem dúvida. Sem dúvida. Talvez acho que e eu vou encerrar o bloco aqui, seja o grande alerta da nossa conversa, né? Da gente dar prioridade às questões que têm prioridade do mundo espiritual, que é isso que nós estamos falando. Essa é a nossa vida. Agora, de fato, e talvez outra questão importante, dentro dessa disciplina, meu irmão que me acompanha, minha irmã, é que isso apareça de modo progressivo na sua vida, viu? Às vezes eu vi uma entrevista do Nicodemos falando do perigo de ler biografia. Que às vezes a gente vai ver as biografias dos grandes homens da história da igreja e o cara acordava 2 horas da manhã, orava 5 horas seguidas e ia trabalhar ou ia fazer os... Aí você fala, nossa, então vou fazer isso. Bom, talvez seja específico para aquela pessoa, mas 10 minutos você consegue fazer. E se você pegar uma leitura devocional, sei lá, de 3 capítulos da Bíblia por dia, de verdade, em 20 minutos você faz isso. É verdade. De verdade. Você pega mais 10 minutos para orar, é meia horinha do seu dia. Pronto. Talvez em uma semana, em um mês, você se sinta apto a fazer por 1 hora. Mas você começou. O nosso problema é que a gente quer começar do grande, né? Eu vou ler a Bíblia inteira em 90 dias. Rapaz, aí é... É igual entrar na academia. É a mesma coisa da academia. É a mesma coisa da academia. Então, eu acho que a gente precisa olhar de maneira coerente para o micro. Então, vamos começar. Vamos devagarzinho. Vai lá, lê 1 capítulo por dia, ora 3 minutos. Coloca no despertador do celular 3 minutos. Você marca lá, vou orar 3 minutos todo dia. Mas você vai ver que daqui a pouquinho você está orando 5, 6, 10, com tranquilidade. Agora, se você quiser começar orando 2 horas, rapaz, esse relógio não vai despertar nunca. Nunca vai dormir, acordar, e o relógio está lá. É duro, não é fácil. Então tem que começar. Mas a grande questão é que isso sirva para o seu alimento espiritual, para que você cresça e se aproxime de Deus. No próximo bloco, meus irmãos, eu vou pedir, além da conclusão, uma palavra prática para quem nos assiste, uma aplicação disso, tá bom? Para quem está nos assistindo e, de repente, pratica o jejum de alguma maneira, mas quer organizar isso, ou não pratique, quer introduzir na vida, tá? Vou pedir para que vocês tragam essa palavra, então, no próximo bloco. Antes do intervalo, já vai aparecer aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, é parceira aqui do Vejam Só, nós indicamos para você, tá bom? Então, quer estudar teologia, quer se preparar para o seu trabalho no ministério, se capacitar, vai lá na Agrade, código 11 3115-0819, 3115-0819 é o telefone da Agrade. Liga lá amanhã, horário comercial, tira suas dúvidas, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT aqui para você, vem conhecer a nossa programação, o nosso conteúdo, tem muita coisa bacana para você, inclusive no nosso site você acompanha a nossa programação e no canal do YouTube você tem acesso ali aos programas que já foram ao ar, tá bom? Para você rever e poder compartilhar também, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Bom, intervalo rápido aí na nossa conversa. Já estamos de volta aqui no Vejam Só. Hoje falando sobre a prática do jejum. Meu irmão, que primeiro bloco abençoado. E a nossa oração aqui é que o programa edifique a sua vida, transforme o seu entendimento e que essa questão do jejum entre na sua prática de vida mesmo, de maneira correta, tá bom? Com um entendimento dessa questão realmente pautado nas Escrituras Sagradas. Recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Alexandre, também o pastor e professor Wilson, que neste bloco, além das considerações finais, vão trazer uma reflexão, uma aplicação para você do tema, tá bom? Então fica ligadinho aí para essa conclusão, tá certo? Antes disso, deixa eu só mostrar aqui as fotos dos nossos telespectadores, que são aqueles nossos irmãos e irmãs que participam do programa enviando a foto e todo mundo que aparecer aqui concorre a prêmio, tá bom? Um presente, na verdade, do Vejam Só para você. Então você acessa as nossas redes sociais, que já aparecem aqui, Facebook ou Instagram, e por lá você manda a sua foto. Você vai nas mensagens, tá bom? Lá no Instagram o pessoal chama de direct e no Facebook pelas mensagens mesmo. Lá você manda a sua foto, nome, cidade e estado para a gente poder te mostrar aqui e você concorrer ao nosso presente, tá bom? Vamos colocar na tela aí as fotos que nós separamos para hoje. Nós vamos começar o nosso passeio aqui em São Paulo. E quem aparece aí é o Claudinei Melo, nosso telespectador aqui de São Paulo. Boa, Claudinei. Obrigado, viu, meu irmão? Deus abençoe aí sua vida. Tá lá o reverendo Heber, todo sorridente. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela participação. E não só o Claudinei, mas toda a galera de São Paulo que nos acompanha. Saindo de São Paulo, nós vamos lá para a Bahia, para a cidade de Teixeira de Freitas. E olha, pelo menos assim, por indicação, Teixeira de Freitas é a cidade que mais assiste o Vejam Só. O pessoal fala demais do programa lá, a gente tem muito feedback muito positivo. E quem aparece aí acompanhando o programa é o Samuel e o Rafael, lá de Teixeira de Freitas, na Bahia. Obrigado, viu, meus irmãos, pelo carinho. Nós temos lá uma filial da RIT também, né? Uma sede da emissora lá. E o pessoal fala que, olha, Vejam Só é sucesso aqui. Todo mundo comenta, todo mundo fala. Eu quero agradecer demais o carinho do pessoal de Teixeira de Freitas com o programa, tá bom? Encerramos as nossas fotos ainda no Nordeste, mas agora lá em Pernambuco, na cidade do Recife, capital de Pernambuco. E quem vai aparecer aí para você é o Adriano Jesus, nosso telespectador lá de Recife. Terra boa demais. Obrigado, viu, Adriano, pelo carinho. Deus abençoe muito sua vida e toda a galera do Recife também. Os irmãos que apareceram hoje vão concorrer ao nosso presente e você também tem a oportunidade de concorrer, tá bom? Então manda sua foto pelas nossas redes sociais e nós vamos mandar aí na sua casa essa belíssima caneca, tá bom? Do Vejam Só. Então vai lá, manda sua foto e participe também, tá bom? Meus irmãos, esse bloco é bem curtinho, é só o tempo mesmo das considerações finais, então cada um terá 3 minutos, tá bom? Conclusão e uma aplicação para o nosso telespectador. O pastor Wilson vai iniciar o bloco, o pastor Alexandre finaliza então o programa, tá bom? Vamos lá, meu irmão, por favor. Importante destacar em todo esse debate, essa conversa que nós tivemos acerca sobre o jejum, vale ressaltar a importância da prática. Pode ser que você, que está nos assistindo, nunca praticou ou deseja praticar, colocar isso como um hábito espiritual na sua vida. Primeira coisa importante é você analisar se você não tem nenhum problema de saúde, para que você possa dar início a essa prática de abstenção dos alimentos. Segunda coisa importante é você iniciar com um período curto, poucas horas, né? Ou de água apenas, ou de alimento apenas, seria um jejum parcial. E assim você ir progredindo e alcançando, de repente, alguns propósitos que você tem estabelecido para a sua vida espiritual. Caso você, por algum motivo de saúde, não possa realizar o jejum, continue orando, continue fazendo o seu devocional, continue se aproximando mais e mais de Deus. A prática do jejum é uma adoração também. Deus recebe a sua adoração, Deus ele conhece o seu coração.
não vale apenas a prática, mas sim a intenção, aquilo que você tem no seu interior ao praticar o jejum. Se for para adorar a Ele, se for para se aproximar mais dEle, com certeza Ele vai receber. E que Deus te abençoe, te fortaleça, te abençoe de forma grandiosa para que você venha organizar o seu dia a dia, dando prioridade para aquilo que é prioridade na sua vida. Amém. Obrigado, pastor Wilson, pelo carinho. Acho que fica também um alerta importante, que foi até um aspecto que o pastor Alexandre comentou aqui, que Jesus veio trazer uma questão mais individual do jejum, que a pessoa, às vezes, pode colocar os critérios, as questões direto dela, né? Do dia a dia dela, da dinâmica de vida dela, das necessidades de saúde dela. Eu acho que isso é fundamental a gente também ter esse entendimento. Isso, das limitações, sim, né? Sim, das limitações, principalmente limitações de saúde. Por exemplo, a grávida. Sim. É porque às vezes o pastor vai convocar um jejum da igreja, mas às vezes o pastor já tem um hábito, às vezes o pastor tem uma rotina de leitura, de oração, diferente, né? Cada um tem a sua dinâmica, né? Às vezes a gente pega aqueles pessoas que trabalham com plantão, né? As 12 horas seguidas de trabalho, aí todo mundo precisa realmente se adaptar. E eu acho que a fala de Jesus, quando ele traz isso para o indivíduo, é muito importante, acho que fica claro que cada um tem a condição de fazer. Isso. E se fizer de coração, é aquilo que ele disse para a mulher samaritana, né? Vai chegar essa hora e os adoradores vão fazer de coração e de verdade, e é isso que vai ser o importante. Obrigado, meu Glória irmão, a Deus. pelo carinho. Deus continue abençoando sua vida, ministério. Obrigado pelo carinho com o programa, em aceitar os nossos convites, os contatos do pastor Wilson, do Seminário Batista Livre, à sua disposição na nossa rede social. E por lá, se você tiver interesse, você manda uma mensagem para saber dos livros também, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Pastor Alexandre, 3 minutos também, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Ok. Eu quero, primeiramente, da minha palavra inicial, me dirigir a você que talvez esteja frustrado por não poder ter a prática do jejum por causa de uma comorbidade. A Bíblia, ela é um livro fascinante, por ser um manual de nossa regra de fé e prática e que nos traz o consolo em todos os momentos. Você que não pode praticar o jejum, pratique o jejum baseado em Isaías 58. E, com toda certeza, Deus vai estar aceitando. Não é uma obrigação. Uma coisa que a gente precisa também entender é que o jejum não é uma obrigação, é uma devoção. Não é um mandamento, é uma prática. Então, não significa que aquele que não faz jejum não tem valor. Ao contrário, a oração de quem faz jejum e a oração de quem não faz, desde que seja feita em nome de Jesus, desde que sua vida esteja dentro da vontade de Deus, com toda certeza será recebida. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui é que o jejum, ele é uma declaração de que toda a nossa subsistência e força vem de Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, é trabalhar pela comida que não perece, é exercer as práticas espirituais, assim como a fé, a paciência, desenvolver os frutos do próprio Espírito. Isto tudo faz algo importante para as nossas vidas. Só o fato de qualquer cristão estar mobilizado em desenvolver a sua santificação, que é a sua luta diária contra o pecado, isso é computado como um jejum, porque você não está nutrindo e fazendo e satisfazendo a vontade da carne, mas você está inclinado para as coisas do próprio Espírito. Então, minha oração e o meu pedido é para que você não entre de cabeça se você não pode, se você não tem problema de saúde. E segundo, que você compreenda que isso não é algo obrigatório, mas sim algo devocional, individual, e que é algo tão íntimo que vai de pessoa para pessoa no seu relacionamento com Deus. E no mais, que Deus abençoe sua vida. Amém, amém. Obrigado, viu, pastor Alexandre, pelo carinho, que essa palavra realmente aí alcance os corações aí, edifique a vida de quem nos assiste. Foi importante a reflexão que o irmão levantou. Deus continue abençoando sua vida, ministério. Os contatos do pastor Alexandre também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para você conhecer um pouquinho melhor o trabalho do nosso irmão e da igreja também, tá certo? Nós vamos encerrar o programa de hoje. Quero só reforçar
a sua participação aqui no Vejam Só. Então vai lá pelos nossos canais das redes sociais e participe do programa, tá bom? Mandando a sua mensagem, a sua sugestão de tema e também, obviamente, contribuindo com as reflexões que nós levantamos aqui no programa, certo? A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até lá!